Marcos 3, versos de número 13, o segundo evangelho do Novo Testamento, que diz assim a palavra de Deus. Vamos ler para ganharmos tempo. Versículo de número 13 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém, meus irmãos? Vamos levantar nossa Bíblia ao céu, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor fale ao nosso coração pela sua palavra. Maravilhoso Deus, glorioso e eterno Pai, Senhor que é digno de toda honra, digno de todo poder, de toda adoração, de todo louvor. Meu Deus do céu, uma vez mais em Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, com o espírito de adorador, nos colocamos, ó Deus, com alegria na alma. Meu Deus e meu Pai, suplicando agora este banquete espiritual, meu Pai, suplicando que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar graça, meu Deus, para que possamos na terra sua eminência, Candarábia, caminhar, ó Deus, e fazer não a nossa, mas a Tua vontade, meu Pai. Abre, meu Deus, a porta do nosso coração, pois o Senhor é quem tem a chave, o Senhor é quem abre e ninguém fecha, o Senhor é quem fecha e ninguém abre. Então eu suplico, abre a porta, meu Deus, e permita com que a Tua palavra, ela venha adentrar no profundo da nossa alma, e ó Pai, que ela venha fazer assim, meu Pai, aquilo que o Senhor a enviou nessa noite, pois a mesma eu tenho certeza que ela não retornará vazia para Ti. Fala conosco em nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Podeis aceitar a igreja de Deus, desocupando a Tua mão santa e aplaudindo o Senhor Jesus, bem alegre por quem merece. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu rogo, por gentileza, toda a atenção à palavra de Deus. Eu creio que, como já disse, o Senhor tem uma mensagem para nós essa noite. Esteja atento ao trabalhar de Deus, pois o Senhor há de nos abençoar de uma maneira gloriosa para a glória do Teu santo nome. Meus irmãos, nós lemos aqui esses poucos versículos aqui da palavra de Deus, e porém aqui um versículo que tem que é uma mensagem muito profunda, muito gloriosa, da parte de Deus para nós, onde aqui a Bíblia vai mostrar, o Senhor Jesus, ele reunindo, ele chamando, na verdade, os seus profetas, chamando aqui os seus discípulos, os seus apóstolos, que posteriormente estariam ali fazendo a obra de Deus. E veja aqui, que a palavra do Senhor mostra no versículo de número 13, que Jesus ele sobe ao monte, ou aqui próximo às montanhas, e Jesus ele chama para si, os que ele quis. Interessante que é comum a gente dizer: eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus, eu optei por servir a Jesus. Mas lá no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, lá no versículo 16, 17, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que não foi nós que escolhemos o Senhor, não foi nós que tivemos esse privilégio de escolher ao Senhor, mas a Bíblia diz lá no capítulo 15 de João, no verso 16, 17, que o Senhor, Ele nos escolheu e Ele nos nomeou para que nós pudéssemos ir e nós dessemos fruto, e que o nosso fruto ele viesse a permanecer. Então veja bem que na verdade ninguém escolheu o Senhor,
Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem, de uma certa forma, todos nós somos sanguíneos, todos nós nascemos dessa terra, e a tendência do homem então é se inclinar para a terra. As nossas raízes, elas se voltam para a terra, as nossas raízes, elas adentram as profundezas da terra cada vez mais, quando na verdade o crente, ele tinha que se enraizar para o alto, para o céu, porque a Bíblia fala para nós que nós somos forasteiros em terra estranha. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, lá da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz para nós que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Ele fala para nós que a nossa pátria, ela não é daqui dessa terra, então nós precisamos enraizar, ao contrário, nós precisamos nos enraizar para cima. É por isso que lá no capítulo 3, no verso de número 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: se é que já ressuscitaste com Cristo, ele diz: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. E no versículo 2 ele diz: pensai agora nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Louvado é o nome do Senhor. Jesus está neste lugar. Quem crê? Bendito seja Deus. Você tem liberdade para glorificar Deus, você tem liberdade para adorar o Senhor, você tem liberdade para sentir a presença de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Corinto, ele escreveu dizendo que Deus, ele é Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. E nós aqui, como igreja de Deus, como servos do Senhor, como santos do Deus vivo, nós temos autonomia, nós temos liberdade para prestar ao nosso Deus um culto racional nessa noite. Onde estão os adoradores de Deus? Onde estão os crentes fiel? Onde estão aqueles que foram escolhidos a dedo para adorar a Deus? Adore o Senhor nessa noite. Oh meu Deus, louvado é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala para nós que Deus ainda continua procurando. Deus continua procurando. Lá no capítulo 4 de João, a palavra de Deus fala que Deus, ele está procurando adoradores. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em duas condições. Há duas condições para adorar Deus. E o Senhor diz que essa condição é adorar Deus em espírito e adorar Deus em verdade. Essas são as condições impostas para nós adorarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, voltando aqui para o versículo de número 13, do capítulo de número 3, é do Evangelho segundo escreveu Marcos. Observa, é interessante a gente observar isso aqui, que Jesus, em toda a sua obra na terra, em todos os lugares que Jesus ia, Jesus nunca estava só. Sempre tinha muitíssimas pessoas, tinha sempre a multidão ao redor de Jesus. E veja aqui neste versículo de número 13, que Jesus, ele chega ali próximo de uma montanha. Jesus sobe ao monte. Por que Jesus ele faz isso? Para Jesus ficar num lugar onde ele tem uma visão panorâmica, onde ele tem uma visão mais ampla, onde ele pode enxergar as pessoas com mais visibilidade, com mais facilidade. E olha que em meio àquela quantidade imensurável de gente, a gente não pode nem arriscar falar a quantidade. Jesus, ele começa a olhar, Jesus, ele começa com seus olhos de misericórdia, olhando agora para as pessoas. É bom lembrar que o salmista do Salmo 101, o salmista, ele diz lá que os olhos de Deus estão procurando os fiéis que habitam a terra. Jesus agora estava ali naquele monte, ele estava ali naquela montanha, naquele lugar elevado, e os olhos do Senhor começam a procurar. Jesus começa a olhar, não pessoas que se destacavam, porque naquele lugar só tinha gente humilde. Jesus não procura profissional, porque ali só havia gente humilde, não havia nenhuma pessoa letrada, não havia
havia nenhum mestrado, não havia ninguém ali, nenhum PhD, não tinha alguma pessoa que Jesus poderia dizer, certamente esse é doutor, certamente esse é diferenciado. Não, estavam todos embaixo do mesmo patamar, estavam todo mundo carente da mesma misericórdia, estava todo mundo carente do mesmo amor, estava todo mundo carente do mesmo chamado, como nessa noite nós aqui também estamos, ou como que ontem nós estivemos, ou como que todos aqui um dia estavam, ali na fila, ali no meio da multidão. E Jesus agora começa a olhar, Jesus levanta a sua mão, Jesus levanta o seu dedo, e Jesus diz, aquele lá, aquele de blusa preta, vem. Aquele, você vem, mas eu, vem. Jesus continua olhando, e Jesus olha aquela ali, de vestido branco, com listinha vermelha. Eu, Senhor, vem. E Jesus começa a chamar, Jesus vai chamando, Jesus não olha o carro que estava estacionado lá, porque ninguém tinha carro. Jesus não olha o animal que estava lá, porque todo mundo era pobre, não tinha condição de ter animal, era raridade, só quem tinha dinheiro que tinha animal. Jesus não olha para casa, porque ninguém estava em casa, todos estavam no deserto, todos estavam no campo, todos estavam no cerrado, todos estavam perto do monte, ninguém trouxe a sua casa nas costas, não havia ali nem uma tartaruga, não havia ali um caracol, ninguém estava com a sua casa nas costas, estavam ali para adorar o Senhor e para receber um chamado específico da parte do Senhor. Então Jesus, ele olha para cada um, ninguém estava com roupa fina, ninguém estava com roupa de seda, com roupa de linho, ninguém estava com sapato de cromo alemão, ninguém estava com relógio, não! Jesus, ele olha a simplicidade daquele povo, e Jesus começa a ver o coração daquele povo, e Jesus, ele observa a primeira coisa, e a primeira coisa que Jesus observa naquelas pessoas, era aqueles que tinham o coração para adorar. Jesus começa a olhar quem era adorador. Sabe por quê, meus irmãos? Todo ser humano, toda a pessoa que foi feita por Deus, eu, você, qualquer pessoa, pode ser o mais alegre, o mais sorridente, ou aquele mais iracundo, aquele nervoso que você olha e fala, meu Deus, que cara irado, que pessoa nervosa. Não importa o tipo, toda a pessoa foi feito para adorar. Todo homem, ele é adorador. A gente vê que até os animais adoram a Deus, as aves adoram o Senhor, as flores adoram a Deus, as aves de forma geral adoram o Senhor, as árvores adoram a Deus, o mar adora a Deus, todos foram feitos para adorar o Senhor. E o homem, ele tem essa liberdade, ele tem a opção. Não pensa você, não, eu não adoro a Deus porque eu não gosto de Deus, eu não gosto de Jesus. Mas eu vou te dizer uma coisa com toda certeza, nós só temos duas opções de adoração: nós adoramos a Deus ou nós adoramos Satanás. Não temos outra opção. A Bíblia diz que só tem dois senhores: tem o Criador de todas as coisas, que é Deus, e tem o diabo, que é o príncipe dessa terra. Então, você opta por adorar a Deus, ou você, se não adorar a Deus, automaticamente você já está adorando Satanás. Você não é questão de opção, a opção é escolher a Deus. Se você não escolher a Deus, o que sobrar, você vai ser servo. Então veja que a primeira coisa, o Senhor olha para aquela multidão, e ele começa a ver quem era adorador. Ele olha e vê aqueles que são tímidos. E a Bíblia interessante é que diz que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus, lamentavelmente. Jesus começa a olhar para as pessoas, e Jesus vê aqueles que não têm medo, aqueles que são corajosos. Jesus olha para a fisionomia, e Jesus vê aquele ali. Eu estou vendo que a fisionomia dele mostra, o coração dele revela que ele é corajoso, que ele não tem medo. Jesus chama ele. Jesus olha para o outro e vê, peraí, esse tem interesse, esse tem vontade de aprender, eu quero esse, vem. Jesus começa a olhar determinadas qualidades, determinados tipos de pessoa, e Jesus escolhe cada um, como eu falei, não pelo seu poder financeiro, não pelo seu poder intelectual.
Jesus conhece cada um pelo coração, porque Jesus sabe o que passa no coração de cada homem. Então o que acontece diante de Jesus ali agora? Vai estar 12 homens, a saber, versículo de número 16 diz que o primeiro, quem é? Esse primeiro é Simão, que Jesus coloca o nome dele de Pedro, Simão Pedro. O segundo é Tiago. Quem que é esse Tiago? Filho de Zebedeu, e também estava o irmão de Tiago, cujo nome era João. E a Bíblia vai dizer que o quarto, né, esses dois, Tiago e João, a palavra de Deus vai mostrar para nós que fora colocado o nome deles como Boanerges, que significa filhos do trovão. Aí depois Jesus vai escolher André, Jesus vai escolher Filipe, Jesus vai escolher Bartolomeu e Jesus vai escolher Mateus, e Jesus escolhe também Tomé, e Jesus vai escolher também outro Tiago. Esse Tiago era filho de Alfeu e o outro Tiago era irmão de João. E agora a Bíblia vai dizer para nós que ele vai escolher Tadeu, ele vai escolher também Simão, o cananita ou o zelote, e ele vai escolher o último, chamado Judas Iscariote, aquele que o havia de trair posteriormente. Agora, se nós formos olhar para essa situação, qualquer dia eu vou pregar sobre isso, sobre as qualidades de cada um dos 12. Porque Jesus ele escolheu cada um dos 12 nessa sequência, e porque Jesus escolheu um que tinha o espírito do diabo. Por que Jesus escolheu o último, que seria o traidor? Será que Jesus não conhecia? Certamente, mas tudo que Jesus fez de acordo com o que foi profetizado acerca dele, de acordo com a Escritura. Por isso que Jesus ele veio para cumprir toda a promessa de Deus, toda a profecia que foi profetizado acerca dele. Jesus ele veio para cumprir. Jesus não veio para abolir, ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. E o salmista fala que aquele que tocasse a mão no bocado molhado, aquele que fosse comer com ele, seria o traidor, seria aquele que ia tocar atrás, né, no seu calcanhar. Então veja bem que Jesus ele sabia de tudo tinha que ser para cumprir a palavra de Deus. Pastor, mas qual era o intuito desses 12 estar diante de Jesus? Por que Jesus vai escolher todos de uma vez? Meus irmãos, o versículo 14, a Bíblia diz que Jesus agora ele vai nomear esses 12, para que esses 12 estivessem com ele, para que os 12 tivessem todo o tempo junto com Jesus, pessoas que tivessem capacidade de ouvir e guardar no coração, pessoas que tivessem capacidade e interesse de aprender para que pudesse pregar, porque pregar todo mundo tem vontade, mas aprender poucos têm vontade. Mas nós precisamos primeiro sentar como aluno, precisamos aprender, precisamos passar todas as fases, para que depois nós chegamos na faculdade, para que depois nós pegamos o nosso diploma, para que depois então nós colocamos em prática aquilo que nós defendemos. Então nós observamos aqui que esses 12, eles precisaram estar com Jesus, eles precisaram agora caminhar com Jesus por onde Jesus caminhava, aonde Jesus ia, onde Jesus pisava, o que Jesus comia, o que Jesus bebia, tudo que Jesus enfrentava, eles estavam à direita, à esquerda, na retaguarda, talvez algum outro adiante, talvez 3 na frente, 3 à direita, 3 à esquerda, 3 atrás, não sei a ordem cronológica, mas todos estavam com Jesus. Presta bem atenção à situação que Jesus queria mostrar minuciosamente, em detalhe, tudo o que Jesus fazia. E Jesus fazia e diz: olha, veja, aprenda, veja como que é, com todo mundo, todas as pessoas eu vou falar em parábola, eu vou pregar para eles em parábola.
Só que detalhe, para vocês que são meus discípulos, vocês terão o privilégio de ouvir realmente como é a palavra. Para vocês não é com parábola, para vocês é da forma real. Eu vou falar para vocês, eu vou ensinar para vocês a forma como que é. Por A mais B, 1 mais 1, eu vou mostrar para vocês o resultado. Então Jesus pregava para a multidão em parábola, mas quando chegava no lugar que estava só Jesus e os 12, então eles diziam: mestre, nos instrui, nos ensina. O que o Senhor queria dizer com aquela parábola? Mostra, fala para nós. Então Jesus ia, eles sentavam ao redor, então Jesus explicava, Jesus ensinava os pormenores, eles ali se deliciavam, estavam ali babando, como aquela criança que está ali comendo, se deliciando, as palavras como mel nos lábios de Jesus. Eles estavam ali glorificando, estavam ali felizes da vida, aprendendo com Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, nós aprendemos, nós estudamos passando por todas as fases. Chega um dia que nós vamos sair da escola, chega um dia que nós vamos ter que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, e chega o momento que Jesus vai dizer para eles no verso de número 14, olha, ele vai nomear, eles vão estar com eles, para quê? Para que eles aprendessem e para que Jesus pudesse enviá-los, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus, para que eles pudessem anunciar a chegada do reino de Deus na terra, porque o campo, né, a Bíblia diz, como foi lido aqui hoje, a seara, ela é grande, a seara ela é imensurável, não se calcula o tamanho da seara, a dimensão, mas a Bíblia diz que poucos são os ceifeiros, ou seja, por mais que eu trabalhe, por mais que todos nós trabalhamos, sempre vai perder fruto. Nós não teremos a capacidade, por mais que nós tenhamos sacos grandes para colher os frutos, pôr no saco, por mais que nós tenhamos cesto grande, por mais que nós tenhamos container, por mais que nós tenhamos espaço para colocar, por mais que nós somos ágil, sempre vai ter perda. Por quê? Porque a seara é grande, a seara é imensa. Nós não damos conta. Então, se nós não damos conta de colher os frutos, o que vai acontecer? Alguém vai colher. A Bíblia diz que vai vir um inimigo, e o inimigo vai ceifar, e o inimigo vai levar. Então, amados, eu quero dizer uma coisa, que nós não temos tempo. Nós temos que olhar para essa palavra, e nós temos que lembrar o que aconteceu com Neemias. Aquele homem, aquele orador, né, aquele homem magnífico, aquele homem que nos ensina, né, com uma excelência muito grande como fazer a obra de Deus, né, um grande empreendedor era Neemias, porque ele chega a dizer em determinada situação que eles tinham tanta urgência para levantar os muros, para fazer o muro da cidade de Jerusalém, a pressa era tanta que eles diziam que com uma mão eles trabalhavam, pegavam na ferramenta para trabalhar, e com a outra mão eles seguravam as armas, seguravam a espada, seguravam, sei lá, qualquer outro tipo de arma. Por quê? Porque o inimigo estava do outro lado, o inimigo estava ameaçando eles, o inimigo estava dizendo: olha, se passar uma raposa, e essa raposinha ela encostar no muro, ela encostar para se coçar ou qualquer coisa, esse muro vai cair. Então ali eles tentavam de todas as maneiras, de todas as formas, fazer com que Neemias parasse. Enviaram carta para Neemias várias vezes, até que ele disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que eu não posso parar e ter com vocês. Ele diz: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, os inimigos eram muitos, do outro lado os inimigos eram muitos, mas com Neemias estava a mão de Deus. Ele dizia que a boa mão do Senhor estava com ele, para guardar e para abençoar ele, e os poucos homens que estavam com ele. Deixa eu dizer uma coisa, do outro lado lá fora pode ter multidão, do outro lado lá pode estar o inimigo rangindo seus dentes, do outro lado pode ter ameaça. Você pode dizer: pastor, nós estamos aqui, somos poucos. Sim, aos olhos dele
mas aí nós vamos fazer como está escrito lá no livro de Reis, quando o profeta ele vai lá dizer: Senhor, abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja que maior é o que está conosco, que mais é o que está conosco do que o que está com eles. E os olhos foram abertos, e quando eles olham, ao redor do monte estavam cavalos, estavam carros de fogo, ao redor do monte, ao redor deles. Camubrácia sobre calabracheia. Só se levanta contra um escolhido de Deus quem é cego espiritualmente. Só se levanta contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem é cego espiritualmente. Porque aquele que tem visão de águia, aquele que conhece o sobrenatural, aquele que tem conhecimento no mundo espiritual, ele vai dizer: eu não vou tocar nele, eu não vou tocar nela, eu não vou falar nada, porque eu sei que ali está o dedo de Deus, eu sei que ali está a mão de Deus. Lembra o que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando aqueles mágicos tentavam imitar o que ali estava fazendo Moisés, tentaram o primeiro, tentaram o segundo, lá no Egito, mas de repente quando chega a terceira, a quarta situação, a manifestação de Deus, eles vão dizer: não, nós não podemos fazer mais nada, porque quem está fazendo isso não é esse Moisés, quem está fazendo essas maravilhas é o dedo de Deus. Lá no Assúria, canta lá da cheia, o nosso recurso pode ser limitado, mas o de Deus é ilimitado, e Deus ele age até onde ele quer e como ele quer. Quem está entendendo a palavra de Deus vai dando glória, vai glorificando o nome do Senhor. Cabramando sobre a calabracheia. Deus, Jesus ele nos escolhe. Aqui, segundo o que mostra o Evangelho de Marcos, capítulo 13, aliás, capítulo 3, o versículos de número 14 e 15. Esses dois versículos mostram que Jesus nos chamou para três coisas. O versículo 13 diz que ele nos chama para pregar, para anunciar as boas novas. Então, para anunciar primeiro é o quê? Primeiro nós precisamos aprender, nós precisamos ter conhecimento, ter a ciência, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, precisamos ter conhecimento, ali ter aquela ciência, ser mestre, né? Ser exemplo. E depois então que nós aprendemos que agora eu falo: não, estou capacitado, agora então eu posso pregar. Então a primeira coisa que Jesus escolhe os homens para pregar a palavra. A segunda coisa está no verso 15. Jesus chama eles para quê? Para que tivessem poder de curar as enfermidades. Então, ou seja, Jesus chama primeiro para pregar, no verso 13, no verso 14, o 13, Jesus fala: olha, eu vou dar para vocês poder, para que vocês possam curar as enfermidades. Os irmãos estão entendendo como que é o mistério, como que Deus ele faz as coisas? Por que Jesus está dizendo isso? Porque, primeiro, no verso de número 14, porque é o poder da palavra. Por que eles tinham que pregar? Porque o capítulo 8, o versículo 32 do Evangelho segundo escreveu João, 8:32 de João está escrito lá, bem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, 8:36 de João, Jesus continua dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro, capítulo 15, versículo de número 3 de João, Jesus ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, em suma, a palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, a verdade, que é a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos tornar livre. Por isso que Jesus fala: vocês vão pregar a minha palavra. Só que, peraí, a palavra de Deus, ela é poder de Deus para aqueles que creem.
Então nós precisamos pregar com fé, nós precisamos crer na palavra de Deus e pregar com fé, para que nós possamos ver o resultado dessa palavra naqueles que ouvirem. O segundo ponto aqui, que Jesus diz: eu vou dar poder para vocês para curar as enfermidades. Lá no capítulo 16, aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos, né, nesse mesmo aqui, o último capítulo dele, no verso de número, capítulo 16, no verso de número 18, aliás, no verso 17, capítulo 16, verso 17, Jesus diz: estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome, no nome de Jesus, não é no meu, é no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, serão batizados no Espírito Santo. No versículo 18, Jesus diz: pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso não precisa teologia, isso não é nada escuro, não é nada ao acender de vela, não é nada entre quatro paredes, tudo isso é simplesmente no nome santo, bendito, poderoso do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É sobre o nome de Jesus. Presta bem atenção aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui no último capítulo, é do Evangelho de Mateus, no verso de número, no capítulo 28, no versículos de número 18, Jesus ele diz, né, a palavra do Senhor diz assim, 28, 18 de Mateus: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E ele continua dizendo: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado. Tudo que vocês aprenderam de mim, ensinem aos outros. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, diz o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo a situação? Meus amados, vamos observar aqui então o primeiro ponto: pregar a palavra de Deus. Jesus está dizendo: vocês vão e ensinem tudo o que eu vos ensinei. Olhando para essa expressão de Jesus, quando Jesus diz: vocês vão e ensinem tudo o que eu ensinei vocês, isso traz uma preocupação muito grande. Isso a gente coça um pouco a cabeça, e se coçando muito fica igual a minha. Por quê? Se a gente perguntar o que está sendo pregado hoje, o que está sendo ensinado nas congregações, se eu for perguntar para alguém, a pessoa vai dizer: não, meu pastor disse que Deus vai me dar vitória, que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar chave de carro, que Deus vai abrir porta de emprego, que Deus vai curar a enfermidade, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Foi isso aí que eu aprendi hoje. Chega no outro dia aí: não, eu ouvi o testemunho que a pessoa ganhou uma casa não sei na onde, a pessoa ganhou o carro, abriu uma porta grande de trabalho. Chega no outro dia, você pergunta: e aí, não, alguém foi lá, deu testemunho, falou que ganhou na loteria, outro fala que ganhou no bicho. Aí a gente pergunta, num contexto desses ensinamentos e desse testemunho, o que nós iremos aprender, o que nós podemos extrair para pregar para as pessoas? É o que se pregam hoje. Você lê uma revista evangélica, está lá escrito: eu era um mendigo, eu era um miserável, eu morri embaixo na rua, morava embaixo da ponte, quando fui numa determinada denominação,
comecei a frequentar, de repente, do nada, eu consegui uma casa imensa, consegui uma mansão, hoje eu sou empresário, hoje eu tenho não sei quantos empregados, hoje eu tenho não sei quantos carros. Você ouve, você lê isso. Se você for procurar na internet, você vê isso. Eu te pergunto, qual é o conteúdo, qual é o impacto que isso pode causar em pregar para as pessoas? O que isso exalta o reino de Deus? Qual é o poder que isso tem para salvar pessoas para morar no céu? Nenhum. É isso que está acontecendo hoje. Nós estamos ficando com medo. A gente que prega a palavra de Deus, a gente pensa, fala: Senhor, tem misericórdia. O que será do povo? O que será das pessoas? O que será daqui 10 anos? O que será depois que nós sairmos dessa terra? O que o povo vai aprender? O que vão aprender? Porque, meus irmãos, desculpa do que eu vou dizer, está um relaxo. Não é brincadeira não, a gente está tendo medo do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo. A gente vê que o fim está aí, as coisas estão acontecendo, mas o temor não entra no coração das pessoas. Eu não quero dizer, não estou dizendo que ninguém conhece a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia demais, salto de cor e salteado, conhece de capa a capa. Mas eu quero dizer uma coisa: o que adianta a gente conhecer e a gente não obedecer? O que adianta a gente conhecer e desviar o foco das pessoas da verdade que Jesus nos ensina? O que adianta eu conhecer e dizer: olha, aqui está escrito isso, mas espera aí, não é bem assim não, tá? Vamos dar aqui uma maquiavelada aqui, vamos passar um pouquinho de massa, um batomzinho aqui para mudar, vamos deixar mais bonitinho e vamos dizer que quer dizer isso. Não é o que está escrito, é o que nós queremos que seja dito. É assim que está sendo pregado hoje, é assim que está sendo ensinado para as pessoas. Eu quero dizer que isso é um evangelho adúltero. Estão adulterando a palavra de Deus. E deixa eu te dizer, por adulterar a verdade, por adulterar a palavra de Deus, né, por não falar a verdade, por mentir, a igreja está sendo uma igreja depravada, está sendo uma igreja de perna bamba, está sendo uma igreja despida, está sendo uma igreja pobre, está sendo uma igreja medíocre, está sendo uma igreja como uma lesma, uma igreja que não tem poder para dar glória a Deus, uma igreja que não tem força para dar aleluia, uma igreja que não aguenta dobrar o joelho, orar meia hora, uma igreja que não aguenta jejuar meio-dia. Por quê? Porque é pregado que não precisa mais dessas coisas. Jesus já fez tudo isso por nós. É pregado dessa forma. Isso me dá medo. Isso dá medo porque a desobediência vai nos levar ao inferno. A desobediência vai nos levar à morte. E deixa eu falar o terceiro ponto, que Jesus, ele escolheu esses homens. O primeiro, lembrando, recapitulando, pregar a palavra de Deus. O segundo, curar as enfermidades. E o terceiro ponto é o que? Expulsar os demônios. Fala expulsar demônio, o crente corre. Hoje fala expulsar cão. Não é comigo não. Isso aí, nem acredito nisso. Isso aí não é cão não. Isso aí é, sei lá, epilepsia, ou inventa qualquer outra coisa, e a pessoa fica sofrendo, escravizada pelo diabo. Por quê? Ninguém ora. Por quê? Ninguém jejua. Como que a gente vai expulsar cão se a gente não adquire, não busca o poder de Deus? Jesus diz que Ele dá o poder, mas nós precisamos buscar. Jesus, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas nós precisamos apresentar as nossas necessidades a Ele. Jesus sabe que nós estamos doentes, que nós precisamos de uma cura, mas nós temos que apresentar a nossa enfermidade para Jesus. Não adianta, Jesus é o sabidão, Ele sabe tudo, então eu vou ficar aqui tranquilo esperando. Continua, espera. Não abre a tua boca não paga preço não para ver. E outros recebem, como esses 12 aqui, todos receberam o chamado de Deus para fazer essas três coisas. Nenhum deles, todos que foram escolhidos, como todos nós aqui estamos, somos escolhidos. Porque se nós não fôssemos escolhidos, nós não estaríamos aqui. Jesus nos escolheu, e nós temos que ser gratos a Ele porque Ele nos escolheu. Só que detalhe, queridos irmãos, quando Jesus Ele nos escolhe, nós passamos pela faculdade, nós passamos pelo deserto da vida. Por que nós passamos pelo deserto? Para nós adquirirmos experiência, para nós adquirirmos maturidade,
para nós adquirirmos sabedoria. Por isso que nós passamos pelo deserto, é necessário passar. Por que que vem as provas? As provas vêm para nós aprendermos a buscar, para nós nos refugiar em Deus. As provas vêm para nos lapidar, para tirar o excesso de sujeira, para tirar o excesso de pecado, as impurezas, para nós nos aperfeiçoar e brilharmos mais próximos de Cristo. Então é necessário, nós precisamos passar por esses processos. Agora, veja bem, hoje muitos são escolhidos, só que quando se diz acerca da obra de Deus, aqueles que são escolhidos só querem ficar, pesam, mostrando o sapato, como se estivesse vendendo o sapato, outros mostrando bolsa, maleta, relógio, roupa. Quando é para fazer a obra, não, é porque, sabe, hoje não dá, porque eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar do cachorro. Hoje as pessoas estão arrumando desculpa para tudo. Acho que quando Jesus voltar, ele vai dizer: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu concluir aqui a missão que eu estou fazendo do trabalho, em casa estou pintando. Espera aí, tá? Senta aí, me aguarda aqui. Só falta acontecer isso, porque todo tipo de desculpa está se dando para não fazer as coisas para Deus. E aí eu pergunto: será que Deus está dizendo, beleza, estou vendo, eu entendo. Será que Deus está dizendo isso? Deus está dizendo: meu amigo, quem está perdendo é você, o problema é teu. A minha palavra vai se cumprir, você acredita, você quer fazer ou não, o problema é teu, quem está perdendo é você. Não tem negócio, não tem conversinha, não, Deus entende, Deus sabe, vai acreditando nisso. Por que eu quero te dizer, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Aqui no capítulo 9, do livro de Atos dos Apóstolos, veja bem, tem um homem aqui que a Bíblia diz para nós que ele foi escolhido por Cristo, como ele escolheu eu e você. Nós estamos falando de pessoas escolhidas, e ele nos escolhe não para nós ficar na vitrine, ele nos escolhe não para nós podermos ficar no lugar de destaque. Quem fica em lugar de destaque é Deus, nós não. Nós somos servos, nós estamos de joelho no chão, embaixo do pé dele. Quem fica em lugar de destaque é Deus. O Senhor escolhe um homem. Esse homem culto, poliglota, vivia aos pés de Gamaliel. O Senhor vai escolher aqui no capítulo 9, no versículo de número 15 de Atos, o Senhor diz bem assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. O versículo de número 16, ele diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, ouvindo isso, qual era a opção de Paulo? Duas. Primeiro, virar as costas e voltar para os pés de Gamaliel. O segundo, dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade na minha vida, estou aqui como soldado. E foi o que ele fez, ele aceitou. O Senhor disse: e ele saberá o quanto ele vai ficar rico, o quanto ele vai se tornar conhecido, poderoso. Não, o Senhor diz: e ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo meu nome. Hoje você pede para alguém fazer alguma coisa: quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai ser investido? Quanto que eu vou receber? Não, meu amigo, você não vai receber, você vai sofrer, você vai chorar lágrimas de sangue, você vai arrancar toco, você vai quebrar pedra. Tá louco? O sangue de Jesus tem poder. Deus não me chamou para isso não. Peraí, Deus te chamou para quê? Para comer algodão doce? Para que Deus te chamou? Para comer açúcar, lamber mel? Meus irmãos, não existe um que Deus ele não tenha chamado que não seja para padecer pelo amor do nome dele. Não existe um. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo,
Diz a palavra de Deus que o próprio Cristo, ele veio para que se cumprisse nele toda a vontade de Deus. E a palavra de Deus fala para nós no capítulo 11, no verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz para nós sermos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. E lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no último capítulo, ele diz: olha, agora ninguém me inquiete, porque eu trago sobre o meu corpo, eu trago sobre mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. Qual é as marcas que nós estamos trazendo sobre nós? Qual é a marca que está sobre a nossa vida? Qual é a marca de Cristo que nós temos? De um verdadeiro profeta, de um verdadeiro atalaia, de uma verdadeira profetisa? Qual é as marcas que nós? Estou esperando, né? Estou esperando. É assim, dormindo, cochilando. Continue assim. Deixe um só pagar o preço. Só aquele um vai receber o galardão. Só aquele um vai entrar dentro da arca. Só aquele um vai sair da cidade de Sodoma e Gomorra. O resto vai ser consumido, porque conhecem, sabem, conhecem o Senhor. E diz: Senhor, eu te conheço, eu bem sei quem és tu. Ô Senhor, o Senhor não é brincadeira não, o Senhor é terrível. Mas eu conhecendo a sua terribilidade, eu conhecendo que o Senhor é irado, está aqui, Senhor, o teu, ó, eu guardei, escondi, tirei aqui o pozinho, tô de volta, o que é teu? Mau e negligente servo, antes eu tivesse dado o meu aos banqueiros, porque hoje eu teria o meu com juros. Atai o servo inútil de mão e pés e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, Jesus nos chamou, Ele nos escolheu para nós fazermos a sua obra, e a recompensa é o céu. Sem trabalho não existe recompensa. Sem arregaçar as mangas, sem trabalhar na seara, não tem recompensa. Não adianta dizer: eu sou um colaborador do reino, mas você está trabalhando? Não. O que você está fazendo? Não, eu só tenho o meu nome aqui, mas estou esperando a minha função, estou esperando chegar o momento, estou esperando chegar a fase que eu vou entrar. A gente pode pensar assim, mas a obra de Deus tem que ser feita a todo momento. Está cheio de gente esperando que a palavra de Deus seja pregada. E pregar a palavra de Deus não é pregar o que as pessoas querem ouvir. Não é dizer: olha, Deus quer te dar vitória, Deus quer te abençoar, Deus quer... Não. Pregar a palavra de Deus é dizer: ó, se converta. Você quer ir para o céu? Quero, se converta, se arrependa, larga os teus pecados, abandona esse mundo, abandona a mentira, abandona o adultério, abandona a prostituição, abandona a televisão, abandona a mentira, abandona a bebida, abandona os jogos, abandona as drogas. Aceita Jesus, abre o teu coração para Ele. Eu estou pregando, estou dizendo que Jesus tem uma bênção, Deus quer dar uma vitória. Eu estou com medo de falar. Peraí, que medo de falar? A palavra de Deus é poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O coração dele é duro. Fala a verdade, prega a verdade. Uma vez nós fizemos uma campanha lá em São Paulo, na casa de um capitão da polícia militar, já aposentado, e era espírita, roxo, kardecista, estudava muito a Bíblia, e nós fomos fazer uma campanha na casa dele, e fazendo a campanha na casa dele, cada dia a gente ia pregar a palavra de Deus, mostrava a realidade, a veracidade da palavra do Senhor, e fizemos, que foi 7 terça-feira de campanha. Quando foi na última terça-feira de campanha, está lá o senhor, acho que quase 70 anos ou mais talvez, levantando a mão e aceitando Jesus como seu único suficiente
suficiente Salvador da sua vida. Pastor, mas o que você falou? Vai falar o que para um espírita kardecista, para um estudioso da Bíblia? O que eu vou falar? Vou falar a verdade. Vou falar o que está escrito. Abre a tua Bíblia, vamos ler comigo, está aqui, ó, vamos explicar para ele. A palavra de Deus tem que ser pregada. Eu senti, eu acho. Não é sentir, é falar o que está aqui, é falar o que o Senhor manda. Louvado seja o nome do Senhor. Analisa quando nós vemos o apóstolo Paulo, ele pregando a palavra de Deus, meus irmãos. Paulo não enganava as pessoas, Paulo pregava, Paulo falava a verdade. Olha aqui em Ezequiel, olha quando o Senhor chama o profeta Ezequiel no capítulo de número 2. Eu olho para essa palavra que eu acho algo muito interessante. Veja bem, o Senhor ele vai chamar o profeta Ezequiel, depois que ele teve a visão dos querubins. No capítulo 2 o Senhor vai dizer: filho do homem, coloca-te de pé, porque eu vou falar contigo. E o que vai acontecer? Quando ele manda Ezequiel ficar de pé, a Bíblia fala que o Espírito de Deus entra em Ezequiel, e Ezequiel agora ele se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé agora, então ele vai ouvir o que Deus falava com ele. E o que Deus ia falar para ele? O Senhor vai dizer para Ezequiel, preste atenção: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. O Senhor não vai dizer: olha, profeta meu, eu vou te enviar lá no meio dos filisteus, eu vou te enviar lá no meio dos moabitas, olha, eu vou te enviar lá no meio dos sírios. Não, o Senhor está dizendo: eu te envio no meio do meu povo, no meio do povo de Israel. A mesma coisa o Senhor dizer: olha, meu servo, eu vou te enviar na minha igreja, eu vou te enviar no meio do meu povo. E chegando, você vai ouvir o que eu estou te falando, e chegar lá você vai falar para eles do jeito que eu te mandar. Presta atenção. Disse-lhe o seu filho do homem: eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarsas e espinhos para contigo, e tu habites com escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles. Por quê? Porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo: não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Deus está dizendo: não se corrompa, não se vende. Sabe aquele profeta que vai pregar que tem o rolo de Deus? Chega lá, alguém coloca alguma coisa no bolso dele, no paletó, e diz: olha, dá uma lida aí, eu quero que você abençoe o povo, eu quero que você dê a palavra de bênção. Não fala o que você quer falar, não, eu quero que você abençoe este povo. Quando o pregador está pregando, está ali: toma, receba, pega a chave, pega isso, pega aquilo, está todo mundo pulando, rodando, gritando, e aí soltando rojão dentro da igreja. Quando o pregador começa a entrar no mistério, naquilo que Deus quer que ele fala, alguém chega e puxa o paletó dele: oh, não é por esse caminho não, continua. Então o Senhor está dizendo: filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e coma o que eu te dou. Então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Imagina o que quer dizer isso? Lamentações de choro, suspiros e ai, gritos, pavor. Imagina o que Deus quer falar com esse povo a partir
do capítulo 3. Então, ser profeta de Deus não é falar o que a gente acha. Deixa eu olhar bem a igreja, deixa eu olhar bem para um, para outro, eu vou ver o que eu enxergo para me falar alguma coisa acerca do que eu estou vendo. Não. O profeta de Deus, o pregador de Deus, ele abre a Bíblia, ele dobra o joelho, ele ora, ele abre a Bíblia, Senhor, eu vou pregar hoje, o que o Senhor quer que fala? O que o Senhor quer dizer, o que o Senhor tem para falar para a tua igreja? E o que Deus der é aquilo que o povo vai comer. O que o Senhor colocar na mão, mas eu não gosto disso, come pouco. Eu gosto, come muito. Mas é o que Deus manda, não é o que nós queremos. As coisas de Deus são assim. Se você olhar aqui um pouquinho mais atrás, e você vê acerca do profeta Jeremias, você vai ver, meus irmãos, que com Jeremias foi a mesma coisa. Você vai ver no capítulo 1, no verso 19 de Jeremias, o Senhor vai dizer: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está dizendo para o povo rebelde, o povo de Israel que deixou o Senhor. O Senhor vai falar para eles: vocês vão ver como que amargo é, como que é amargoso abandonar o Senhor dos exércitos. E o Senhor continua dizendo: olha, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as suas algemas, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro, em todo alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. O juramento: nunca mais vou voltar para trás. Deus me tirou do Egito, Deus me tirou da corrente, Deus me tirou da escravidão, Deus me tirou do charco de lodo. Vou ser fiel a Deus até a morte. O primeiro ventinho que assopra, está ele lá de novo. Que saudade do endro, que saudade do cominho, que saudade do pepino, que saudade da cebola do Egito. Será que não tinha sepulcro suficiente lá? Deus me trouxe para cá para morrer nesse deserto, para ficar exposto na areia. É assim que a gente anda. No momento que Deus dá vitória, você é fiel até o fim. O momento que o vento assopra, a gente começa a ter saudade do passado. Eu era feliz, eu tinha amigo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, porque eu era uma pessoa diferente. Hoje, sei lá, parece que ninguém é meu amigo mais, parece que hoje eu estou sozinho. Meus irmãos, quer andar comigo? Amém. Não quer andar comigo? O problema é teu. Meu negócio é Deus estar comigo, eu estar com Deus, é isso. A pessoa quer andar com você, amém. Não quer andar com você, não importa. O importante é Deus estar do teu lado. Importante é a tua obra, importante é a tua atitude, importante é o que você faz, agrada o Senhor. Isso que é importante, meus irmãos. As pessoas te xingar, você dizer eu te amo. As pessoas bater em você, você dizer mesmo assim eu te amo. As pessoas te apedrejarem, você dizer eu te amo, eu vou jejuar para você. Nós vamos fazer a obra de Deus junto, nós vamos subir o monte junto. Está repreendido, eu não creio nisso, mas eu creio, eu te amo em Cristo, eu vou orar pela tua vida. Quem faz isso hoje? Quem está fazendo isso? Orando pelos inimigos. Quem está tendo paz com os inimigos? Se o inimigo está aqui, não, eu vou sair, deixa o inimigo aí dentro. É melhor eu sair do que o inimigo sair, ou eu repreender o inimigo. Então, em suma, fazer a obra de Deus não é brincadeira. Fazer a obra das pessoas, as obras dos homens, é lucrativo, é rentável, mas fazer a obra de Deus não é brincadeira. Lágrimas escorrem, o sangue desce, muitas das vezes aflição, angústia, mas a Bíblia fala para nós que o Senhor, Ele conforta a nossa alma, Ele passa o bálsamo na nossa alma, Ele refrigera a nossa alma. E como o salmista falou, eu encerro, como o cervo, ele brama, ele grita, pelas águas do Negueb, a nossa alma também ela geme, ela clama pela presença do Deus vivo em nós. Que Deus, o Senhor, te abençoe em Cristo, e que
que você entenda, coloque em prática e entenda o chamado de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre, que Deus te abençoe.